Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o pneu verde, óxidos e chuva ácida. Antes de falarmos do pneu verde, vamos contar a história do pneu tradicional. O pneu, componente imprescindível ao funcionamento dos veículos, passou por muitas etapas desde sua origem no início do século XIX, até atingir a tecnologia atual. A invenção do pneu remonta a mais de um século. Fatos engraçados da época levaram empresários à falência, como a borracha que não passava de uma goma grudenta para impermeabilizar tecidos ou o risco que a borracha tinha de dissolver quando fazia calor, marcando algumas fases da evolução do pneu. Para mudar esse cenário, muitos experimentos iniciados pelo americano Charles Goodyear por volta de 1830 confirmaram acidentalmente que a borracha cozida a altas temperaturas com enxofre mantinha suas condições de elasticidade no frio ou no calor. Estava descoberto o processo de vulcanização da borracha, que além de formar o pneu, aumentou a segurança nas freadas e diminuiu as trepidações nos carros. Em 1845, os irmãos Michelin foram os primeiros a patentear o pneu para automóveis. As etapas iniciais de desenvolvimento dos pneus ainda passaram pelo feito do inglês Robert Thompson, que em 1847 colocou uma câmara cheia de ar dentro dos pneus de borracha maciça. A partir de 1888, a utilização do pneu em alta escala, as fábricas passaram a investir mais em sua segurança. A produção brasileira de pneus ocorreu em 1934, quando foi implantado o Plano Geral de Viação Nacional. No entanto, a concretização desse plano aconteceu em 1936, com a instalação da Companhia Brasileira de Artefatos de Borracha, mais conhecida como Pneus Brasil, no Rio de Janeiro, que em seu primeiro ano de vida fabricou mais de 29 mil pneus. Hoje, da produção mundial, o Brasil é o sétimo da categoria de pneus para automóveis e o quinto para caminhões. Agora vamos ver um vídeo mostrando todos os componentes do pneu e a sua fabricação. Na Continental Marlboro, em Lousado, Vila Nova de Famalicão, fazem-se em média 50 mil pneus por dia para veículos de passageiros e ligeiros de mercadorias. Tudo começa na misturação. A borracha, que pode ser de origem natural ou sintética, é misturada com vários produtos químicos, resinas, óxido de zinco e enxofre, óleos, sílica e negro de fumo, um derivado da refinação do petróleo que é responsável pela cor preta do pneu. O resultado são compostos de borracha com características específicas para cada zona e tipo de pneu. Prontos os compostos, avança-se para a preparação de materiais. Aqui são preparadas as várias peças que compõem o pneu. A camada interna, que garante que o pneu é estanque, isto é, que não perde ar, outrora função feita pela câmara de ar. As telas, materiais têxteis normalmente de fibras de rayon, poliéster e nylon, que nesta fase são impregnados de composto de borracha num processo que se chama calandragem e que posteriormente são cortadas de acordo com as dimensões requeridas para cada pneu. Os talões, aros de arame de aço impregnados de composto de borracha e com dimensões específicas em diâmetro, número e combinação de arames. As cintas metálicas, cordas de aço impregnadas de composto de borracha, também estas cortadas de acordo com os requisitos de cada pneu. Os perfis de piso, a peça do pneu que se encontra em contacto com o solo e a parede, as faces laterais do pneu, onde se pode ler a dimensão, características da carga, pressão, velocidade e utilização do pneu, por exemplo, se é de inverno ou de verão. Com os elementos que constituem o puzzle prontos, passamos à construção. Todas as peças são montadas uma após a outra, desde a camada interna, primeira peça, até ao piso, a última. Um processo complexo, não só porque estamos a falar de peças de borracha, que nesta altura ainda têm um comportamento plástico, mas também porque na montagem tudo tem de estar colocado no sítio certo e com a maior precisão.
Construído o pneu é tempo da vulcanização, o processo de moldagem que se consegue através da temperatura, normalmente para um pneu ligeiro de 175 graus centígrados e pressão de vapor de água, durante um intervalo de tempo que varia com a dimensão do pneu, mas que em média é de 11 minutos. Pronto, o pneu passa ainda pela inspeção final, onde é confirmado se cumpre todos os requisitos para o qual foi concebido. Todos os pneus fabricados são inspecionados, primeiro visualmente e por fim com a ajuda de máquinas. Se estiver conforme as especificações, está literalmente sobre rodas, pronto para se fazer à estrada. O pneu verde encurado possui o mesmo formato e coloração do pneu tradicional. O seu nome verde tem a ver com a química verde, por ser mais ecológico e corresponder a alguns dos 12 princípios da química verde. O pneu verde tem o mesmo processo de fabricação do comum, como também alguns componentes. O que muda é a substituição do negro de fumo pela sílica. A substituição não é total, é cerca de 70% a 80%. Por causa da sílica, o pneu reduz o atrito com o asfalto. Com o atrito reduzido, o motor exerce menos força para movimentar o carro, o que significa uma redução de combustível para percorrer a mesma distância. Com a redução da força do motor e de gasto de combustíveis, também temos a redução dos gases poluentes. No Brasil, já possuímos a fabricação e a venda do pneu verde. Com isso, já podemos adquiri-lo. Porém, por exigir materiais especiais, ele custa mais que o pneu comum, cerca de 50% de diferença ou bem mais. Aqui temos a pesquisa que fizemos sobre os valores do pneu verde. Identificamos que os valores são variáveis, depende da patente e da linha do pneu. A maioria varia de 40% a 60%. Porém, em alguns casos, encontramos uma variação maior que 100%. Assim como todo produto, o pneu verde também tem seus prós e contras. Como vimos, ele diminui o consumo de combustível, porém seu valor pode ser 50% mais caro que o tradicional. Ele reduz o atrito e tem um ótimo desempenho em pistas molhadas, todavia, não é recomendado usá-lo em pistas não pavimentadas. Ele também reduz as emissões de gases poluentes, mas tem uma durabilidade menor que o comum. Mesmo o pneu verde sendo mais sustentável que o comum, ele produz os mesmos impactos em questão ao seu destino. De acordo com a ANIP, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, a cada 100 pneus trocados no Brasil, 45 vão para postos de coletas, por estarem sem condições de uso. Desses, 67% viram combustíveis da indústria de cimento e o restante é reciclado, transformando-se em novos produtos. Porém, os outros 55% são mal destinados. Os pneus são 100% recicláveis, podendo ser utilizados em seu formato original, em tiras ou triturado. O pneu em seu formato original pode ser utilizado como vaso de plantas ou em parques infantis, como também o triturado pode ser utilizado em fabricação de cimento ou em asfaltos. O problema do pneu é o seu destino.